Situação de emergência? É! O que fazer? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Andrade. Eu sou o Cleiton Calado. Seja muito bem-vindo, Cleiton Calado. Esperamos aí que você fale bastante. Pessoal, novo integrante da SafeDo, né? Palmas para o Cleiton. Então passou aí por todo o processo, está aqui com a gente. Então, Cleiton, é um prazer receber você aqui com a gente. E vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos lá. Hoje nós iniciamos falando sobre situação de emergência. A gente já começou mostrando que pode acontecer em qualquer momento. Exatamente. Qualquer horário. E aí surge a dúvida do pessoal. O que fazer? O que não fazer. O que não fazer. Né? Então, trouxemos para vocês justamente, né, para estimular, para vocês entenderem que nessa hora, nesse momento que vocês estão assistindo a SafeDo, dependendo do lugar que está, pode tocar um alarme ou uma emergência, e aí você tem que saber, né? Então, antes da gente iniciar, Cleiton, o que é importante a gente falar para o pessoal? O que é uma situação de emergência? Vamos dar alguns exemplos. Claro. O que pode ser uma situação de emergência? Então, se quiser começar com um exemplo simples. Você está trabalhando e, como nós falamos no início, um alarme. E aí? Esse alarme pode ser proveniente de vários tipos de condições. Pode ser um teste. Pode ser princípio de incêndio. Sim, né? Verdade. É muito comum, né? Muito comum. É muito característico isso. Pode ser a simulação, que é o teste que você falou. Então, muitas das vezes, as pessoas não vão saber se é real ou se é uma simulação. E aí, o que vamos fazer? Primeiro ponto, que é fundamental, pessoal, numa situação de emergência, nunca, jamais entrar em pânico. Exatamente. É o segredo, né? Manter a tranquilidade. Isso. Por quê? O pânico leva as pessoas a tomarem decisões ruins, decisões impensadas. Exatamente. Que muitas das vezes, se é uma simulação de emergência e a pessoa entra em pânico, o que pode acontecer com ela? Piorar, uma lesão, um acidente piorar. Isso. Virar o quê? Duas. Ela pode virar uma vítima, né? Então imagina, se é uma condição real ou simulação, você ter uma vítima. Então são pontos fundamentais. Primeiro passo, nunca entrar em pânico. E o celular, Leandro? Cara, a selfie. Muitas das vezes a pessoa está numa situação de emergência e aí o que acontece? Quer gravar, quer postar o que está acontecendo. Pode? Não, jamais, né? A gente sabe que o celular, o uso indevido, traz muito malefício, né? Nós já falamos em vídeos anteriores do uso indevido do celular, o que pode dar de errado, né? Então, primeiro ponto, bem abordado. Eu tenho um celular de última geração. Estou fazendo meu deslocamento, né? Tocou o alarme, vou levantar, esqueci o celular na minha mesa ou em qualquer lugar. Pode voltar? Jamais. Né? Mas por quê? Justamente isso, pessoal. Se é uma situação de emergência, você não sabe onde esse problema iniciou, e aí você volta, você vai estar se expondo a uma situação de risco. Exatamente, porque você não sabe se o local é ali próximo de você ou não. Sim. E aí a gente tem que seguir o quê? Os procedimentos, as orientações de quem, Leandro? Da brigada de incêndio, do bombeiro, da área de segurança do trabalho, dependendo do lugar, da segurança patrimonial do local. Tem o pessoal da CIPA que dá muito apoio. CIPA também. Então são pessoas treinadas e habilitadas para fazer esse atendimento numa situação de emergência, né? Então outro ponto que é fundamental, então a gente já falou, não pode entrar em pânico, né? Se você estiver num edifício, né, você está lá no 13º andar, Pega o elevador. jamais pegar o elevador. Pegando. É mais rápido. Gente, primeira coisa, numa condição de emergência é bloqueada a energia do local. Então, se você entrar no elevador e ele começar a descer, corre-se o risco dele ficar parado, cozinhar igual e micro-ondas. se for um princípio de incêndio ou uma condição de incêndio mesmo,
você vai se tornar uma vítima. E aí imagina, uma pessoa que está em pânico, de repente tem claustrofobia, local fechado. Gente, são condições extremamente ruins que vai dar algum problema para essa pessoa, vai gerar algum malefício à saúde dela. Então, primeira coisa, não entre em pânico, né? Não use o elevador. Se precisar descer a escada, use sempre o lado direito, segurando o corrimão. Por quê? Se precisar acessar um bombeiro, uma equipe que faça o atendimento à emergência, eles vão subir pelo lado direito também. Então, para não ter aquele fluxo, vocês se baterem, se cruzarem, se machucar. Fluxo, né? Exatamente. Então, são dicas extremamente importantes. Né? O que mais, quando a gente fala de situação de emergência, não pode acontecer? Por exemplo, você tem ali o seu local de trabalho, né, ou a sua empresa, e você tem os equipamentos de combate a incêndio. Né? O que são os equipamentos de combate a incêndio? Vamos dar um exemplo para o pessoal? Claro, o mais tradicional nós temos o quê? O agente extintor. Isso. Porém, Leandro, tem mais um vermelhinho, né? Faz parceria, uma Sim. caixinha ali, né? Que a gente consegue chamar de abrigo de mangueira, né? Então, assim, nós temos o extintor, né? Temos o hidrante, né? Tem o abrigo de mangueira que o Cleiton falou. Então, esses dispositivos jamais a gente pode obstruir. deixar né? o carro parado, Jamais. área de recebimento, Jamais. cuidado. Porque Você já pode imaginou ser- uma situação de emergência? Como é que ou o bombeiro ou a brigada de incêndio vai conseguir ter acesso? Não consegue, muitas vezes, Leandro, isso pode inclusive tampar a visão. Sim. E a equipe de resgate precisa daquele agente extintor, Sim. daquele equipamento e acaba não encontrando. Não vai localizar E fácil, aí, né? o que poderia ser um princípio pode se virar. Muito bem apontado. Pessoal, a diferença de princípio de incêndio para incêndio são os primeiros 3 minutos. Né? A gente costuma falar que o princípio de incêndio, se você tem uma brigada local, uma equipe treinada, ela consegue fazer o combate. Tá? Quando foge do controle do homem, a gente já fala que é um incêndio. E aí você tem que acionar o telefone do bombeiro, né? Qual que é o telefone do bombeiro? 190? 190 não. Não, 93. 93, né? 193. Então, informação Claro, importantíssima, né? Então, é necessário a gente ter esses equipamentos de fácil acesso, livre e desobstruído. Sabemos quando vai acontecer uma situação de emergência? Nunca. O que vale como dica também, pessoal de empresa, prestar atenção e saber o ramal de emergência que tem que ser acionado, né? Sim, importante. Porque Ramal de eles vão ter emergência, o ponto de encontro, Exatamente. a rota de fuga, Principalmente, né? Por onde eu vou sair, né? Que caminho que eu vou utilizar. Então são informações primordiais, né? Que muitas das vezes vai salvar a vida das pessoas, Exatamente. né? Então é isso, galera. Se cuidem, previnem, né? Ficou umas dicas muito boas, né? Não esqueça aí de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Deixe nos comentários, né, o que mais vocês gostariam de saber referente às situações de emergência. Pode ter várias situações de emergência. A gente focou um pouquinho em questão de princípio de incêndio, mas tem a questão de acidente, né, tem catástrofes naturais, Alagamentos. Então, de repente um derramamento de um produto químico extremamente perigoso. O que fazer, como fazer. Né? Então, se vocês querem saber um pouquinho mais, deixa lá nos comentários que a gente vai fazer vários vídeos aí para vocês também, né? Então, de novo, agradecendo aí a presença do nosso novo integrante, Cleiton, obrigado e vamos para a próxima. Obrigado aí, pessoal. Fique com a gente. Fique seguro.